Olá! É um prazer estar com você novamente no nosso programa Café e Negócios. Seja bem-vindo! Hoje temos uma participação muito especial do José Mauro da Silva. O José Mauro tem 53 anos, ele é advogado tributarista, é economista, tem mestrado em economia pela PUC e já atuou na indústria farmacêutica por 16 anos, também atuou no comércio varejista e atualmente ele é professor universitário, professor de finanças e de economia. Olá, José Mauro, é um prazer imenso ter você aqui com a gente. Olá, boa tarde. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. José Mauro, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória profissional, como é que foi essa passagem a esse início que você trabalhou na indústria, no comércio, como é que foi isso? Pois é, eu tenho 53 anos, né, e eu comecei a minha carreira, eu sou daqui da região de Rio Preto, né, de Jales especificamente, e como todo mundo, né, todo adolescente, eu fui para São Paulo para estudar. Então lá eu fiz faculdade de economia, né, ao mesmo tempo eu precisava trabalhar também, ingressei no mercado de trabalho numa indústria farmacêutica, e lá eu fiquei por 16 anos trabalhando. Que áreas que você atuou lá dentro? Eu atuei em áreas de desenvolvimento de produtos, né? A gente atuava assim, fazendo muitas interfaces com o pessoal, com as áreas de produção, as áreas de marketing, as áreas de compras, as áreas de planejamento de produção, né? Então, estava interligado com todos os setores da empresa, né? E por que você saiu da indústria? Como é que foi essa mudança? Foram 16 anos, na verdade, né, na indústria. Ali eu construí uma vida, né, ali, né, uma formação, uma personalidade, porque tinha uma preocupação muito grande, né, com questões de meio ambiente, questão de cidadania, né. Então eu entrei lá com 20 anos, eu saí já, né, quase 40, né? Então eu construí, né, assim, quase que o meu jeito de ser, pensar, né, as preocupações com sociais, ambientais, tudo lá dentro de uma empresa, né? Ela tinha uma cultura muito forte de prevenção, de cuidado com o meio ambiente, com a pessoa humana, por ser uma indústria farmacêutica, né? E eu adquiri toda essa personalidade também, né? A gente vai se moldando no ambiente organizacional, né? E isso eu levei para minha vida também, minha vida pessoal, minha família, também eu casei, tive 2 filhos, né? Então foi muito bom. Na verdade, assim, foram 16 anos, foram bastante tempo, né? Mas o setor farmacêutico, naquela época, teve uma mudança muito importante, né? Que entrou uma lei que foi, né, a lei dos genéricos. Então, transformou o setor de indústria farmacêutica aqui no Brasil, e eu trabalhava numa indústria farmacêutica que era de origem americana. Então, para essas empresas internacionais, o mercado brasileiro ficou inviável, porque na medida em que as políticas públicas eram todas assim, desenvolvidas em cima de uma medicação genérica, né, que foi a lei dos genéricos, e até hoje é assim que funciona, né? Beneficiou muito a população, é verdade, mas alguns segmentos industriais, né, assim, do próprio setor farmacêutico, se tornou inviável. Então, em 2005, a minha empresa deixou de operar no Brasil, né? Fechou as operações de fábrica aqui no Brasil, né? Se reposicionou na América Latina e fechou aqui no Brasil. E a gente, né, acabou no fim, foram todos demitidos, né, e aproveitados, alguns em algum setor que ainda ficou, né, fechou a fabricação, não fechou o negócio, né? Então aí nesse momento eu deixei o setor farmacêutico. E aí o que te levou a buscar outra área ali, assim, especificamente comércio? Dali você foi para a área acadêmica? Nessa época eu morava em São Paulo, na verdade, né? Então aí eu e minha mulher, a gente falou, olha, vamos replanejar nossa vida em um outro lugar, em um outro ambiente da cidade. Então, foi quando a gente decidiu vir conhecer São José do Rio Preto, né? Então, aí a gente veio para São José do Rio Preto e ela já conhecia Rio Preto da adolescência, e eu conhecia Rio Preto também da minha adolescência, porque eu... Zé Mauro, eu vou te pedir um minutinho para você continuar contando para a gente como é que foi a chegada aqui em São José do Rio Preto, e a gente vai para um rápido intervalo e volta já já.
Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodolfo Anchieta, eu sou coordenador do curso de especialização em odontologia estética e digital e gostaria de convidar vocês que têm interesse de se aprimorar na área de estética e de prótese dentária, focado na área digital, a vir fazer o nosso curso. Você vai aprender muita coisa interessante e a lidar com as novas tecnologias que estão sendo aplicadas hoje na odontologia moderna. Espero vocês! Oi, estamos de volta aqui com o José Mauro, estava contando pra gente como que foi essa mudança na trajetória profissional dele quando veio conhecer a nossa cidade aqui de São José do Rio Preto. José Mauro, você estava contando, então sua esposa veio aqui para conhecer a região, como é que foi esse primeiro impacto dela aqui? Pois é, a gente veio para São José do Rio Preto, né? E quando chegamos aqui, a cidade iluminada, né? Linda, a gente ficou apaixonado por Rio Preto, né? Então a gente decidiu vir para Rio Preto, né? Isso foi em 2010, né? 2010. E a gente, né? Adquirimos aqui um comércio, né? Uma pequena papelaria, né? E aí a gente mudou para cá e começou a tocar esse comércio por 4 anos, né? E aí que as coisas também foram mudando, porque quando eu estava em São Paulo, eu já tinha feito curso de de economia, mestrado, né, em economia, né? E aí foi em 2010, num bate-papo lá no balcão, eu conheci um professor que era daqui da Unorp e ele acabou indicando o meu currículo aqui e eu estou aqui na Unorp já desde 2010, né? Agora na Unorte, né? E bem feliz, é verdade. Então, assim, a gente teve o comércio de papelaria por 4 anos. Você e sua esposa trabalhavam juntos lá? Isso, minha esposa e meu filho, né? Aí depois o meu filho, o Gabriel, né, ele foi crescendo, ele passou na faculdade, no vestibular, foi estudar fora, né? Aí ficou eu e minha esposa. Aí minha esposa engravidou, né? Aí foi ficando inviável o comércio para uma pessoa só tocar, né? Então a gente desfez do comércio e aí eu segui só dando aula, na verdade. E minha esposa foi fazer faculdade de fisioterapia, hoje ela é fisioterapeuta, né? E eu sou professor. Conta pra gente um pouquinho dessa do aprendizado que você teve, então, lá naquele momento trabalhando dentro da indústria, somado com o que isso te agregou para abrir o seu próprio negócio, para abrir essa papelaria e depois o que você tirou de aprendizado dessa experiência aí, desses anos que vocês trabalharam juntos, né? Uma empresa familiar e você ali como dono do seu próprio negócio. Veja só, empreender assim, tem que ser um comportamento da pessoa. Né, empreender para a vida, na verdade. Não necessariamente precisa empreender em um negócio, ter uma empresa, né? Então, assim, eu, pessoalmente, fui muito, assim, tinha uma espiritualidade muito boa, assim, de seguir sempre em frente e aconteça o que aconteça, né? O que acontecer. Então, durante o meu período lá na indústria, eu me desenvolvi como ser humano, porque eu tinha 19 anos, né, acabado, né, de terminar o ensino médio, entrar na faculdade, entrei na empresa, me desenvolvi lá dentro e me formei como pessoa, como ser humano, como homem, né? Construir minha família. Então, assim, eu tinha um comprometimento muito grande lá dentro da empresa, né? É aquilo que nós chamamos de intraempreendedor, né? Você atuar dentro da sua empresa como se ela fosse tua, como se você fosse dono dela. E isso, para mim, foi assim, muito gratificante, porque eu ajudei a desenvolver vários projetos lá dentro, né? Conheci profundamente todo um setor, né, da atividade econômica, farmacêutico, de todas as fases do processo, desde lá do fornecedor até o ponto de venda, até o medicamento chegar na mesa, né, da pessoa, da família em casa. Então, se conhece todo um processo, né? E isso ajudou eu, né, a desenvolver muito, assim, como profissional. E isso, até hoje, isso ajuda bastante, né, assim, a desenvolver minhas atividades como professor, experiências, casos, né? E eu achei, isso foi muito gratificante para mim, né? E depois a experiência do comércio aqui? Então a experiência do comércio foi assim, mais curta, na verdade, né? Então a gente entrou num segmento que estava em desaceleração da economia, né? Porque a papelaria,
ela teve um comportamento de crescimento nos anos 80, 90. Depois, de 2000 para frente, o governo começou a dar o material escolar para as crianças, para as famílias, né? Tanto que hoje o governo dá 100% do material. Então, aquela demanda de papelaria, ela foi se esgotando, né? Então, o negócio foi se tornando, assim, inviável para nós. Então, a gente encerrou essa atividade de papelaria porque não viu no negócio uma expectativa de crescimento, né? Existe um mito de que o empreendedor, né, vamos falar no caso o empresário aí, precisa de muito dinheiro para empreender. Você concorda com isso? Não concordo, né? Porque a história dos grandes empreendedores, eles começaram sem dinheiro, na verdade, né? Se você ficar esperando juntar dinheiro para empreender, você nunca vai empreender, né? Então, assim, às vezes a gente tem muitas ideias, fala, nossa, mas se eu tivesse dinheiro eu ia poder dar em prática. Então, assim, às vezes você nem precisou quanto dinheiro você vai realmente usar para viabilizar aquela ideia, e aí você fica se auto-bloqueando, né, e procrastinando, né, sendo que você poderia, de repente, começar, né, assim, por partes a viabilizar aquela ideia, né, e aí você vai adicionando recursos conforme a ideia vai se desenvolvendo. Então, você não precisaria, de repente, de todo o recurso para começar, né. Tem muita gente, né, muito empreendedor, pequenos empreendedores que começam com menos de R$5.000 e consegue, né, atravessar aí os 5 anos de vida e o negócio consegue crescer. E aí, como você falou, né, o empreendedorismo é muito mais um comportamento do que o resultado mesmo, né, de ter a empresa, né, de estar com o recurso. O empreendedorismo, assim, às vezes as pessoas podem se sentir assim tristes, né, porque elas falam, pô, eu não sou empreendedor, né? Não sou um empreendedor, eu não tenho uma empresa, não sou empresário, não sou empreendedor. Ao meu ver, empreender, ele tem várias formas de você enxergar. É verdade que tem um empreendedor, um empresário, cria empresa, cria o produto, a inovação, aquele processo de destruição criativa, né, do próprio sistema econômico, tudo bem, tem esse tipo de empreendedor, é verdade, mas empreender é assim... É você acordar todo dia feliz, ir trabalhar e fazer a sua vida acontecer. Isso para mim é empreender, entendeu? Então, assim, o sucesso que você vai colher desse comportamento, a gente vai ver lá na frente, né? Então, empreender, não necessariamente você tem que ter uma empresa, tem que ter um capital, montar uma empresa para empreender, ser um empreendedor, um empresário. Não necessariamente, né? Empreender é você, né, assim, nessa visão de administração, de economia, de empreender, de criar negócio, de inovar, de desenvolver, é verdade, né? Você está aí caminhando para desenvolver uma empresa, um negócio, uma ideia, inovação, enfim, né? Mas, assim, também tem um lado de você ser um empreendedor na sua própria vida, né? Comportamental mesmo, comportamento empreendedor. Para tudo na vida. Então eu fico muito com essa definição, na verdade. Zé Mauro, eu vou pedir para você contar um pouquinho da sua transição mais recente de carreira, né? Você voltou para o banco da escola de novo, foi fazer faculdade de Direito, né? Tá aí nesse novo desafio, e contar para a gente como que foi essa experiência tua, né, de voltar a ser aluno e colocar, né, trazendo aí toda essa bagagem que você já tinha. Como que é sentar no banco da escola de novo e estar ali com os colegas estudando, aprendendo e recomeçando? Como que você viu tudo isso? Pois é, eu estou feliz de estar aqui sentado aqui falando com você, né? Então, para mim já é um orgulho estar aqui, né? Então, já me sinto um vencedor estar aqui sendo ouvido por alguém. Então, assim, na verdade é isso, é esse comportamento empreendedor, né? Eu trabalhei em indústria farmacêutica, trabalhei no comércio varejista, fiz faculdade de economia, fiz mestrado em economia porque eu queria dar aula, né? Eu tinha vontade de dar aula, ser professor, é um sonho meu, né? E aí, em um certo momento da minha vida, né, eu e a minha esposa, a gente se separou, né? E então eu estava assim meio, né, refletindo sobre a minha vida, né? Falei, o que eu vou fazer de agora para frente? Eu tenho 47 anos e eu ainda tenho mais 50 anos pela frente para eu viver, né? Falei, o que eu vou fazer agora, hein? Você sabe que os psicólogos falam que entre os 36 e 45, normalmente as pessoas que fazem justamente essa reflexão, e algumas retomam ali um projeto, um sonho, ou a própria área profissional, né? Que eu queria ter feito tal coisa e mudei, e agora eu vou retomar e vou resgatar.
Você já queria ter feito direito antes? Pois é, eu fico lembrando que em algum momento lá, né, quando eu tinha 15 anos, 16 anos, já tinha pensado em fazer direito, né? Mas assim, eu tinha uma ideia assim, talvez muitas pessoas tenham errado do direito, porque muitos livros muito, né, grandes, eu não vou conseguir dar conta de ler tudo aquilo lá, enfim, não vou ter sucesso. E aí, né, eu falei, não, vou fazer direito, né? Sem medo, né? Vou fazer, né? Enfim, deve ser realmente algum momento que eu pensei lá, né, quando eu era mais adolescente, fazer direito, então isso voltou mesmo, né? Então eu estava com 47 anos, falei, eu vou fazer faculdade de direito. Aí eu pensei, né, 5 anos, nossa, uma faculdade de 5 anos, mas aí eu pensei também, né, se eu não fizer nada, o tempo vai passar do mesmo jeito, né? Então daqui a 5 anos eu vou ser, né, ao menos bacharel em direito. Né? Então eu comecei a fazer o curso, né, aqui na própria faculdade, na UNorte, né? Um curso muito bom, eu fiz um curso normal, igual a todo mundo, né? E fui muito feliz no curso, né? Então, assim, né, concluí em 2021, né? E aí tem também a questão de você fazer um curso, né? Querer mudar a sua vida, e aí a questão da OAB também, né? Zé Mauro, vou te pedir um minutinho, a gente vai dar um rápido intervalo e volta já. Você continua contando pra gente. Para mim foi assim, está sendo uma experiência surpreendente, porque era um sonho e com essa ajuda que a faculdade está promovendo é que eu consegui realizar esse sonho. Isso está sendo muito importante na minha vida. Estamos de volta aqui. O Zé Mauro está contando para a gente como que foi a volta dele para o estudo, fazendo a faculdade de Direito, concluiu em 2021 e aí veio o desafio da OAB. Como é que foi isso, Zé Mauro? Pois é, né? A gente estava na faculdade de Direito, né? Eu fiz o primeiro, segundo, terceiro ano e ainda veio a pandemia, na verdade, em 2020 e 2021. E a gente foi estudar em casa, porque quando a pandemia... Os 2 últimos anos a gente foi estudar em casa, né? Aula remota, aula online em casa, né? E aí, né? Enfim, o curso foi desenvolvido de uma forma muito positiva, muito boa, né? E aí tinha a OAB, né? Quando eu estava no primeiro ano, eu pensei, eu quero terminar... no 5º ano eu quero estar aprovado na OAB. Né? Então eu fui com esse objetivo, com essa meta, com esse pensamento na cabeça. Então eu fui estudando normal, igual todo mundo, e aí, né, no 9º semestre eu prestei a prova da OAB, né? Aí fui aprovado, né? Aí no 10º semestre tinha a segunda fase, eu também prestei, fui aprovado. E aí você eu fiquei muito feliz, conseguiu terminar né? os 5 anos, o 5º ano com a OAB? Com pandemia, ainda fiz a prova, fui aprovado e agora, 2022, né, eu peguei a minha carteira da OAB semana retrasada, na verdade, né? Então, eu estou bastante feliz, né, com esse momento da minha vida. E mérito seu, né? A gente obrigado. sabe que, assim, muita gente presta a OAB no último ano, mas nem todo mundo consegue passar. Pois é, né? É um desafio passar, mas não é impossível. Você não precisa fazer grandes coisas, né? Enfim, ser de outro mundo, é uma coisa normal. Você estudou, focou, né? Objetivo, meta, disciplina, só vai dar certo. Tem algumas características de comportamento empreendedor que eu sempre reflito, né, a respeito delas: a persistência, né, o comprometimento e o estabelecimento de metas. Então, diante do que você me traz, esse seu pensamento, esse seu foco que você teve, tem muito a ver com isso, né? Eu gostaria que você trouxesse, assim, pensando nos alunos que a gente lida no dia a dia ali, né? Como que você pode compartilhar essa sua experiência, assim, que mensagem você deixaria para eles em relação ao esforço, né, à conclusão do curso de faculdade e, posteriormente, na atuação como empreendedores, né, com comportamentos empreendedores ou mesmo quem pensa em abrir uma empresa? O que você pode deixar de mensagens, Zé? Veja, hoje, né, os jovens têm tudo aí, né, tem tudo, informações, tecnologia, tudo na mão. E talvez eles não consigam administrar essa informação para um objetivo, com uma disciplina, com um foco, então eles ficam meio assim, tentando
aproveitar todas essas informações ao mesmo tempo. Eu acho que isso prejudica bastante, né, os jovens de hoje. Então, assim, o jovem ele tem acesso a uma faculdade, mas ele acaba... Você não precisa fazer sacrifício, né? Estudar não exige você se coloca em sacrifício, mas exige que você tenha consciência do que você está fazendo. Você está estudando, seja engenharia, administração, direito, você tem que ter uma disciplina, você tem que ter um objetivo, você tem que ter um foco, você tem que pensar que isso aí vai te potencializar na sua vida profissional, o que você vai fazer depois, né? Tudo bem que a vida é o hoje, não dá para ficar fazendo planos, porque a pandemia também ensinou a gente que planos, né? Enfim, mas também a gente não pode abrir mão de pensar, né, de forma mais planejada. Né? Você sabe que os grandes empreendedores, eles criam planos para 30 anos, para 50 anos. Então, assim, planejamento. Então, eu acho que, né, os estudantes eles precisam ter um pouco mais de foco, um pouco mais de disciplina, né, e saber que eles vão ter que estudar. Independente da área, né? Independente da área, eles vão ter que estudar, porque você precisa ser transformado. Então, assim, só você vendo coisas rápidas de 30 segundos, 2 minutos, isso não vai te transformar, porque aí não está tendo sacrifício, está tendo só prazer, entendeu? E, assim, sinceramente, eu acredito que a transformação exige um sacrifício. Não existe transformação só com prazer. A gente vê no esporte, um corredor, a transformação dele, o atingimento do objetivo, a conquista da medalha, exige que ele se transforme em uma outra pessoa. Precisa abrir mão de bastante coisa. Isso, e você não pode ir lá na faculdade e sair do mesmo jeito que você entrou e querer o mesmo resultado, se você não se transformou nesse processo. Né? Então, eu acho que, né, às vezes, os jovens, ele não quer se sujeitar ao sacrifício. Né? E sem esse sacrifício não há transformação. A gente vê a vida como que é, né? E consequentemente, sem essa transformação, qual vai ser o resultado? Eu acho que, na verdade, assim, você fica muito raso, né? Sem uma base. Se você vai fazer uma entrevista, né, o currículo não é mais o suficiente, né? Você não se transformou em um profissional, então a questão comportamental ela é muito importante, né? Então aí volta de novo naqueles perfis, aquelas características de um profissional, de um empreendedor, né? Então eu acho que, né, se não houve essa transformação durante essa fase da vida acadêmica, você não se tornou um profissional que o mercado está disposto a te contratar. Zé Mauro, conta pra gente assim, um pouquinho dessa sua perspectiva agora em relação à nossa cidade, à nossa região. O que você pode dizer para as pessoas que pensam em empreender aqui? Olha, São José do Rio Preto é uma cidade maravilhosa, né? Uma cidade planejada, uma cidade muito bem organizada, estruturada, né? Muito bem administrada pelos gestores públicos, né? As pessoas que vivem aqui podem empreender, podem apostar, podem investir, que vai dar resultado, fazendo as coisas bem planejadas, né? Tendo um plano de negócio, não é se aventurando com um dinheiro que pegou uma indenização trabalhista e vai montar um negócio. Pode ser que não dê certo, então tem que tomar muito cuidado no planejamento, né? No uso desse recurso financeiro, pode ser de qualquer valor, mas você precisa ter uma disciplina, um planejamento, uma organização, um plano de negócio para você poder empreender e ter sucesso, porque com disciplina já é muito difícil você vencer no mercado, sem disciplina eu acho que fica mais difícil ainda. Para as pessoas que não são de São José do Rio Preto, que talvez não conheçam a cidade, né, pode apostar na cidade, pode vir para São José do Rio Preto, pode pensar em investir em São José do Rio Preto, que São José do Rio Preto com certeza vai dar o resultado que qualquer empreendedor, tanto do Brasil como fora do Brasil, né, espera ou tem a expectativa. Rio Preto é uma cidade maravilhosa, em crescimento e vai ser uma potência no interior, né, nos próximos 30 anos. Com certeza, né, Zé? A gente tem muito suporte aqui, a gente tem muitas faculdades, a gente tem o Parque Tecnológico, instituições de apoio, né, o próprio Sebrae, Senai, enfim, né, a gente sabe que aqui suporte existe, né, a Ciesp que tem aqui, então a gente precisa, as pessoas precisam buscar esse apoio, né, como você disse, não se aventurar, né, mas realmente aproveitar o conhecimento e colocar em prática
o plano de negócios, né, o conhecimento de gestão o mínimo possível, se não for formado em administração, pode contratar um administrador, não é isso? Pois é, eu sou economista, né? Então pode contratar um administrador, né? Ou um profissional que te oriente, né? A gente está aqui conversando, mas assim, as coisas não deu sempre certo na nossa vida, a gente também teve derrotas, e isso faz parte da vida, né? As derrotas, né? Os tombos, né? Os tropeços, é assim que você aprende e evolui, né? Para você atingir o sucesso. Então, assim, não se desespere, não se dê por vencido no primeiro, né? Na primeira situação, dificuldade. Na primeira dificuldade, né? Na primeira decepção, né? Então, assim, a vida é longa, é tentativa e erros, na maioria das vezes a gente vai errar, mas quando a gente acertar, a gente tem que acertar a mão, na verdade, né? Porque errar, a gente sempre vai errar, né? Faz parte do processo de aprendizagem na vida, né? Então, eu acredito que errando, né? Que se aprende, mas a gente tem que aprender com os erros, né? Errar faz parte do processo de aprendizagem, então eu não critico, não condeno ninguém que errou, e acho que as pessoas não devem desistir porque errou. Replaneje, pense, faça uma reflexão, onde que eu errei? Por que que eu errei? Né? Recorra a um profissional, né? Que tenha um pouco mais de experiência e possa orientar, né? É muito importante, a pessoa também está direcionada para aquilo que ela gosta de fazer, né? A área que ela realmente se identifica, né? E vai atuar posteriormente, aí sim, ser um empreendedor, você concorda? Pois eu acho que empreender, você tem que empreender numa área que você goste, uma área que você conheça, né? Então, eu sou economista, se eu quiser empreender em oficina mecânica, né? Eu já fiz isso num certo momento da minha vida, né? Então, eu vi que não deu certo, né? Foi onde que eu também perdi dinheiro, onde não deu certo, né? Então, assim, a vida não é só festa, só ganho, só sucesso. Não, eu empreendi numa área que eu não conhecia, né? Contratei um profissional, né? Tem que tomar cuidado com os profissionais, porque de repente ele te encaminha, né? Vai dar certo, mas você conhece no que você vai empreender? Não conheço, então, né? Peraí. Eu acho que não seria um bom caminho, né? Então, assim, vamos empreender naquilo que a gente conhece, né? Que a gente domina. Ou seja, podemos dizer que tem oportunidades aí para todos, né? Que é importante buscar informação, buscar conhecer e algo que se identifique. Pois isso, né? né? E disciplina, foco, né? E manter o comportamento. Procrastinar, né? Ficar adiando, não tomar decisão nenhuma, né? Então, esses são os maiores, assim, riscos, defeitos que a gente tem, né? Não ter foco, não ter objetivo, não ter disciplina, né? Zé Mauro, nós vamos finalizar aqui o programa. Quero te agradecer muito. Fico muito feliz que você tenha aqui compartilhado com a gente um pouquinho aí da sua história, da sua experiência e trazer um pouquinho de informação para os nossos telespectadores. Muito obrigada. Agradeço cada um que acompanhou aqui o nosso programa. Acompanhe a gente lá no canal 7, TV Rio Preto, canal 7 da NET. Acompanhe também pelo seu celular. Baixe aí na Play Store, baixe o aplicativo TV Rio Preto e acompanhe de qualquer lugar do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Acompanhe também nas redes sociais. Obrigada e até a próxima.